Olá pessoal, boa tarde. Peço desculpas pelo contratempo. A gente teve um probleminha no Google, ele flagueou a nossa transmissão e bloqueou. A gente teve que abrir uma outra sala. Espero que esteja ok agora. Quem estiver acompanhando a gente conseguiu entrar nessa nova sala. A gente vai conversar hoje sobre gestão do conhecimento pessoal e como a gente pode usar a gestão do conhecimento pessoal nesse momento diferente que a gente está vivendo hoje aqui. Estamos aqui com Vitor Alves, da Tecnip FM, com Raquel Balseiro, da Petrobras, Camila Pires, da Rede Índigo, Renata Dalmaso, presidente da SBGC, Renata e eu, André Saito, da SBGC, nós vamos facilitar essa conversa. Eu queria passar a palavra para a Renata para fazer uma breve abertura, dar as boas-vindas e a gente já começa a nossa conversa. Oi, Renata. Oi, André. Obrigada. Oi, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos. Série de live. Aí, na semana passada, já fizemos um primeiro painel sobre trabalho remoto. Está disponível o resumo desse painel lá no nosso blog, na SBGC. A SBGC, nós somos uma organização não governamental, né, com o propósito de promover a gestão do conhecimento, o desenvolvimento da gestão do conhecimento aqui no Brasil. Somos todos colaboradores. Aqui nessa sessão a gente tem alguns especialistas, parceiros que trabalham há bastante tempo conosco. E aí, como o André já colocou, né, tá aqui o nome dos 3 especialistas, a Camila Pires, a Raquel Balseiro e o Vitor Alves. E nós dois vamos facilitar essa conversa e espero que vocês gostem. Depois vocês dão uma visitadinha lá no nosso site da SBGC. Bem-vindos. Obrigado, Renata. Bom, vamos lá então. Desde a semana passada, muita gente entrou em trabalho remoto, muita informação chegando, um desafio de interagir com os colegas, colaborar, fazer a informação circular. E tem uma linha em gestão do conhecimento que é a gestão do conhecimento pessoal. Como é que a gente trabalha práticas de gestão do conhecimento para o nosso dia a dia, na nossa rotina, como é que a gente lida melhor com informação, com conhecimento, com colaboração. E a gente vai conversar com Vitor, Raquel, Camila, são especialistas em gestão do conhecimento pessoal, para entender um pouco mais esse conceito e ver como é que a gente pode adotar isso na nossa rotina. Então eu queria começar com uma contextualização rápida, perguntando para os nossos colegas o que é essa gestão do conhecimento pessoal e como isso se aplica no nosso ambiente hoje, né? Então, cada um vai falar um pouquinho, uns 5, 10 minutinhos, e depois a gente bate um papo. Cada um apresenta a sua visão, seu entendimento do assunto, e depois a gente bate um papo. Podemos começar com você, Vitor? Sim, tudo bem. Primeiramente, boa tarde a todos. Bom, para dar uma contextualizada aí na minha visão sobre a gestão do conhecimento pessoal, eu vou compartilhar aí com todos um pouquinho desse contexto, né, do que é essa tal gestão do conhecimento pessoal, né? Primeiramente, agradeço a todos também que estão assistindo, espero que seja útil para vocês. Bom, então para começar, né, eu poderia dizer que a gestão do conhecimento pessoal, ela é uma grande estratégia aí para a gente não naufragar, né, nesse mundo e nesse oceano de informações que nós temos hoje. A gente pode ver que a gente recebe tanta informação atualmente, né? Eu costumo dizer, né, que com essa quarentena, várias áreas começaram a liberar, várias empresas começaram a liberar um monte de coisa que elas fazem de forma gratuita, que a gente às vezes não tem tempo para lidar com tudo isso.
Então a gente precisa de uma estratégia para isso, para não naufragar. E a gestão do conhecimento pessoal, ela vem como essa estratégia. Então, eu gosto muito da definição do próprio Aro de Ark, que é um especialista nesse tema, que ele diz que a estrutura de processos, que a gestão do conhecimento pessoal é uma estrutura de processos construídos com o objetivo de ajudar cada um de nós a entender nosso mundo, trabalhar mais efetivamente e contribuir para a sociedade. Significa assumir o controle do seu desenvolvimento profissional e permanecer conectado nessa era das redes. Então, como eu falei, né, a gente pode naufragar. E a gestão do conhecimento é sobre se manter flutuando nesse oceano, né? Fazendo uma analogia com as empresas de aviação, né? É a gente colocar a máscara primeiro na gente para depois a gente ajudar o outro. Então, a gestão do conhecimento pessoal vem muito nessa linha. A gente primeiro tem que fazer uma gestão efetiva do nosso conhecimento pessoal para então ajudar aí o gestão do conhecimento organizacional das nossas organizações, dos lugares que a gente participa. E o Harold, né, o Harold Ark, ele trabalha muito com um framework bem simples e interessante, que é o Seek, Sense e Share, que ele traz assim, conceitos bem práticos, que é como eu busco informação, como eu acesso essa informação, como eu filtro isso, a informação que é útil para mim, como eu dou sentido para isso, como eu crio valor com essa informação, como eu testo isso, exploro, experimento, e como eu compartilho isso nas redes, porque eu acho que tem que ter esse retorno para a sociedade, né? Como eu comentei na descrição. A gente precisa voltar para a sociedade, ou seja, para a nossa empresa, seja para a nossa família, seja para quem for, isso que a gente está processando, isso que a gente está filtrando, né? E o próprio Harold Ark, ele dá alguns perfis para isso, né? O perfil de pessoas que compartilham bastante, e o perfil daquelas pessoas que criam com aquilo, né? Então, aquelas pessoas que compartilham muito e criam bastante, elas são catalisadores da área de conhecimento dela. Então, a gente tem que buscar ser catalisador. A gente não pode ser só um consumidor, que a gente não cria nada e nem compartilha nada, só fica para a gente. Nessa era da informação, do conhecimento, a gente precisa ser um catalisador, principalmente na nossa área de conhecimento, na nossa área profissional, né? E a outra dimensão da área da gestão do conhecimento pessoal, além do conhecimento pessoal, eu costumo dizer que é a gestão pessoal, que é como você gerencia sua própria vida de alguma forma, né? Seu próprio aprendizado. E eu gosto muito de utilizar um framework do próprio Tim Clark, que é um modelo de negócios pessoal, que se encaixa bem com o framework do Harold Ark também, que é o Six Sense Share. Então, você consegue mapear, né, de forma efetiva como você busca o seu conhecimento, como você cria valor e como você compartilha, quem são os clientes, quem são as pessoas que você precisa compartilhar. E também tem um outro aspecto nesse framework, né, nessa gestão pessoal, que é o próprio GTD, que é a própria gestão do tempo. Eu acho que não adianta você fazer uma gestão efetiva do seu conhecimento se você não sabe executar ações e planos de ação, planos de aprendizagem em relação a isso. E a GTD vem para ajudar nessa gestão do conhecimento pessoal. Então, de forma resumida, eu posso dizer que, na minha visão, a gestão do conhecimento pessoal é esse direcionador, né, é essa estratégia para nos ajudar a guiar tanto o nosso conhecimento pessoal quanto a nossa gestão da nossa vida, principalmente da nossa aprendizagem também. Legal, obrigado, Vitor. Você trouxe umas coisas interessantes, né? O framework Seek, Sense, Share, buscar informação, lidar com informação, fazer sentido, criar valor com essa informação, criar conhecimento e share, compartilhar, fazer circular, participar dessa rede como um ator. E aqueles 3 papéis bem interessantes também. Vamos ouvir a Camila agora? Pode ser, Camila? Era a Camila ou a Raquel? Quem tem preferência? É a Camila. Então vamos lá, Camila. Pode ser você? Gente, pode ser eu, mas só que Murphy nunca dorme, né? O meu vizinho acabou de começar a fazer uma obra. Espero que esse áudio não vaze para live. Mas vamos em frente, vamos seguindo. Vocês... deixa eu pegar aqui. Vocês estão conseguindo visualizar? Tá chegando. Estamos vendo. Tá chegando? Tá.
Espero que o barulho não atrapalhe um pouco. A gente estava agora há pouco fazendo o teste sem barulho nenhum, né? Estamos ouvindo bem Mas, você. enfim, acontece. O que acontece? A gente, mais do que nunca, está vivenciando, né, está experimentando o que é o chamado mundo VUCA. A gente fala muito sobre o mundo VUCA no contexto pós-quarta revolução industrial, mas agora, quando ocorre uma pandemia, com toda essa abrangência, que a gente verifica quanto a gente está ou não preparado para lidar com tudo isso. VUCA é volátil, incerto, complexo e ambíguo, e a gente precisa, então, desenvolver novas competências individuais e organizacionais. Só para contextualizar, a gente precisa ter consciência de que as empresas, normalmente, a gente, como indivíduo, como profissional, acaba se focando somente na pontinha do iceberg. Imagina que esse triângulo é um iceberg e esse azul mais escuro seja o nível do mar. A gente tem ali a pontinha do iceberg, os resultados que a gente observa e os comportamentos que interferem nos resultados. Então, dependendo da forma como a gente reage a todo um contexto que o ambiente, e não só o ambiente, né, mas aquele contexto de mudança que a gente pode identificar internamente também como necessário, a gente acaba visualizando só aquilo que a gente pode observar. E a gente se esquece que abaixo do nível do mar a gente tem as emoções que impactam diretamente os nossos comportamentos, que interferem nos resultados, os pensamentos também que acabam estimulando e impactando nessas emoções, e as crenças que acabam alimentando esses pensamentos. Isso tem muito com a experiência de vida de cada um, com o nosso estudo, as nossas crenças religiosas, de família, tudo isso acaba impactando. Então, se a gente tem, por exemplo, a crença de escassez, de não tem para todo mundo, a gente acaba tendo um pensamento de escassez, uma emoção de medo que gera um comportamento de pânico, e o resultado acaba sendo mais desastroso. Então, o que eu trouxe objetivamente para dar uma contribuição voltada à gestão do conhecimento pessoal para esse nosso cenário? Eu e a Larissa Turler desenvolvemos juntas uma metodologia, um método ágil visual de mapeamento de conhecimento para as empresas, que é o K-Map Canvas, inspirado no modelo do Alexander Osterwalder e de Pinheiro, e também nas metodologias de Design Thinking. E a gente, ele é um canvas que ajuda a gente a ter uma visão geral da organização, e a gente adaptou para aplicação pessoal. Eu vou apresentar aqui para cada bloco o que a gente tem que se perguntar, mas eu já convido vocês a, se quiserem acompanhar comigo, a gente colocou à disposição gratuitamente no link bit.ly/K-Map pessoal. No final eu coloco de novo o link para vocês, mas a gente pode visualizar, por exemplo, que tudo depende do contexto. A transformação que a gente pretende gerar contextualmente é que deve nortear essa nossa busca por novos conhecimentos, novas competências. Então, o que a gente precisa observar? Num contexto de quarta revolução industrial, de novas tecnologias, internet das coisas, impressão 3D, inteligência artificial, tudo isso, o que a gente tem que aprimorar, né, nas nossas competências? Agora, num contexto agora de pandemia, quarentena, o que a gente pode gerar de transformação? Então, o K-Map, ele sempre, a partir desses 9 blocos, a gente vai preenchendo contextualmente, né? A gente primeiro parte dessa transformação que a gente pretende gerar. E aí, depois, quais são os direcionadores? Que no caso da gestão do conhecimento pessoal, são os valores e as premissas pessoais que são inegociáveis para nós. O que é essencial para mim nesse momento, tanto profissional quanto pessoalmente? E aí, depois que a gente vai para os direcionadores, a gente identifica qual é o nosso perfil profissional, ou seja, quais são os nossos talentos que a gente já tem, o que a gente já traz de bagagem, de background, de expertise, qual é a nossa formação, qual é a nossa experiência, o que a gente já tem ali de talentos que a gente pode considerar nesse contexto. E aí depois, sempre no contexto aplicado, né? Se é um contexto de transição de carreira, a gente vai colocar algum conjunto de conhecimentos. Se é um contexto de reinvenção por conta de um novo cenário de negócios também, é isso. Então,
Depois vem as entregas, que são os produtos e serviços que a gente pode gerar a partir das nossas competências. Então, por exemplo, a partir de dos nossos talentos, dos nossos conhecimentos, daquilo que a gente pode ofertar para o mundo para gerar valor para determinado público, seja tanto dentro das empresas quanto fora das empresas, e como profissionais da área, que a gente pode também gerar valor para toda a comunidade, para toda a sociedade, como formadores de opinião, pesquisadores, enfim. E aí depois vem as aplicações. Quem é que pode se beneficiar dessas entregas? E a partir daí a gente consegue ir completando o Canvas até chegar e quais são as competências que ainda precisamos desenvolver para que a gente consiga gerar esse valor. E aí, então, os processos, né? Quais são os meios pelos quais a gente pode desenvolver essas competências? E nesse cenário atual, a gente acaba vendo que tem muita oferta, né? A gente já vive o FOMO, Fear of Missing Out, medo de perder alguma coisa, de ficar para trás, né? De não conseguir dar conta de tudo por conta desse excesso de informação. E agora a gente acaba fazendo também, tendo muita oferta de curso online, de live e tudo mais. Então, o que realmente, conscientemente, eu posso decidir que vai ajudar a complementar as competências para eu fazer a transformação dentro desse contexto que eu determinei? E aí os canais de compartilhamento, como você pode compartilhar essas entregas de conhecimento com o mundo? As entregas de conhecimento podem ser tanto por meio de serviços, né, gente, mas também de infoprodutos, de artigos que a gente pode publicar no LinkedIn, depende muito do contexto de cada um, por isso que a gente tem que começar lá pelo contexto. E depois os impactos, quais são os resultados esperados, tanto tangíveis quanto intangíveis? O que a gente pode gerar de valor tanto para os nossos públicos, os públicos com os quais a gente se relaciona, sejam colegas de trabalho, líderes, pessoas de outras áreas, a empresa como um todo, ou também com outros profissionais que estão compartilhando nessa rede que a gente vive, em rede, né? E aí, então, gente, a gente fez, né, eu e Larissa, a gente está disponibilizando o K-Map adaptado para a gestão do conhecimento pessoal e com uma atividade para vocês depois fazerem esse exercício nesse link bit.ly/K-Map pessoal. É isso, aí eu fico à disposição para a gente continuar conversando. E que bom que o barulho não chegou a atrapalhar, né, gente? Não atrapalhou não, Camila. Podemos acompanhar bem. Eu vi alguns pontos em comum entre o que você colocou e o que o Vitor apresentou, né? A gestão pessoal, a gente conhecer os nossos talentos, competências, quais são as nossas entregas, como é que a gente se prepara para essas entregas, como é que a gente compartilha e participa da rede. Vamos ouvir um pouquinho a Raquel Balseiro agora e logo em seguida a gente abre o bate-papo. Raquel, como é que você vê esse assunto, gestão do conhecimento pessoal? Como é que você pode ajudar a gente a melhorar nisso? Estão conseguindo ver? Sim, estamos vendo. Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Meu Deus, não sei como é que isso funciona. Estou aqui para apresentar para todas as pessoas. Eu não consigo ver o que eu estou apresentando, gente. Estou aprendendo a usar todas essas ferramentas. Estamos todos. É isso aí. Tá bom. Tá aparecendo. Eu confesso que falar depois do Vitor e falar depois da Camila é um tanto difícil, né? Porque eles são especialistas na área, né? O Vitor é um menino que foi meu aluno lá na MBKM, que fez um trabalho brilhante. A Camila participou da avaliação do trabalho dele como parecerista. Então, assim, estou falando com os especialistas. Aí eu resolvi trazer para vocês um pouco da minha experiência como profissional de gestão do conhecimento. Não sei se todo mundo me conhece, eu trabalho com gestão do conhecimento desde 1999 e na Petrobras eu estou desde 2003, só que em 2015 eu mudei de área, eu parei de trabalhar com gestão do conhecimento diretamente e fui para a área de compliance
E como, né, quem sai aos seus não degenera, eu estou sempre tentando levar ideias e metodologias e ações de gestão do conhecimento para o grupo de compliance, né, que conhece muito pouco desse assunto, né? Então, uma das coisas que eu utilizo há muito tempo e que foi um dos slides que eu mostrei para o Vitor, e que é uma coisa que me guia, que me norteia, porque é uma fonte muito presente na indústria de óleo e gás, é o Nick Milton. Eu já vi o Larry Prusak lá na apresentação da PQC mostrando esse mesmo framework, e eu acho que é um framework que para mim é fácil, né? Sem desmerecer os dois frameworks que a Camila e o Vitor apresentaram antes. Mas é como se eu tivesse tudo aquilo que eles sistematicamente e conscientemente colocaram no canvas deles, eu tivesse isso dentro da minha cabeça. Então, na verdade, meu enfoque no meu trabalho de mapeamento pessoal, de conhecimento pessoal, é olhar para o que eu sei e para o que eu não sei, né? De forma consciente e de forma inconsciente. Principalmente depois que eu fui para o compliance, né, gente? Eu tive que aprender uma série de conhecimentos específicos da função em muito pouco tempo, né? Porque em um mês eu estava emitindo parecer sobre compliance e era uma loucura, né? A gente tinha que correr para aprender. Essa tela mostra para vocês o que está colado na frente do meu computador lá no escritório, né? Antes de sair de lá, parece até que estava imaginando que vocês fossem me convidar para falar. Eu fotografei, né, a minha tela, e isso tem mais ou menos um intervalo de tempo de julho de 2019 para março de 2020. Por quê? Deixa eu só tentar explicar. Em agosto de 2015, eu entro no compliance, eu fico trabalhando com emissão de pareceres, analisando contratos e processos diversos de contratação. E aí, quando chega no final de 2019, eu recebi um convite para participar de uma gerência que cuida de treinamento e cultura, basicamente disseminação do conhecimento. Então, fui trabalhar com a elaboração, com a construção de um aplicativo de compliance, que daqui a pouco a gente está lançando no mercado. A gente foi desenvolver jogo de tabuleiro, a gente foi fazer um monte de coisas que eu nem imaginava que eu fosse saber fazer, né? Uma coisa é você conduzir, organizar um treinamento sobre um determinado assunto que você já domina relativamente bem. Outra coisa é você ter que começar a lidar com temas muito diversos. E aí eu traduzi, para vocês entenderem como é que eu estou pensando, o meu PKM da foto da parede para esse slide aqui. Então, na verdade, eu fui identificando uma série de conhecimentos que eu sabia que eu não sabia. E aí eu fui colocando lá, poxa, eu não sei nada sobre Lego Serious Play. Eu acho que eu não sei Problem-Based Learning. Eu acho que eu desconfio que talvez eu já saiba. Eu não entendo nada de Python e com a transformação digital é uma coisa que estão pedindo muito para a gente aprender, né? Aí, assim, consultando o LinkedIn e os meus amigos, a minha rede, né, que eu sempre mantive bem ativa, eles começaram a me falar, você ouviu falar em Liberating Structures, que é uma metodologia de facilitação de reuniões muito utilizada por quem está trabalhando com metodologia ágil? Eu falei, não, deixa eu procurar saber o que é isso. Aí uma amiga me falou, você conhece o curso KGB, que é incrível, de metodologias de criação, lá do pessoal da Perestroika, lá de Porto Alegre? Eu falei, não, deixa eu ver o que é isso. E também um amigo, o Emerson, fala muito sobre a metodologia Flow, e eu fiquei curiosa, falei, eu tenho que procurar saber que negócio é esse de metodologia Flow, né? São todas coisas que a gente começa a descobrir que não sabe que não sabe. E isso, dentro da palestra do Prusak na PQC,
ele fala que a gente só descobre por meio dos nossos amigos. E eu consigo entender o que ele fala hoje muito bem, porque, de fato, foram os meus amigos que vieram me chamar atenção para coisas que eu não conhecia ainda. O que eu sei que eu aplico de forma consciente, eu coloquei algumas coisas aqui, que eu já venho trabalhando por um certo tempo, né? A constituir uma comunidade prática, a conduzir uma reunião de lição aprendida, a fazer um trabalho utilizando a metodologia de Design Thinking, Business Canvas. Então, são coisas que eu domino bem. E coisas que eu fui descobrir que eu sabia, ou seja, que eu não sabia que eu sabia, nesse meio do caminho, foram a gamificação, né? Isso foi uma coisa que eu descobri que, de fato, de tudo que eu já tinha lido, estudado, eu já sabia bastante coisa. E eu descobri que eu sabia fazer tradução e legendagem de vídeo. Era só coisa louca, eu precisei fazer, tive que fazer assim de um dia para o outro e não senti nenhuma dificuldade de fazer, né? Então, funcionou super bem. E aí, assim, só para vocês saberem como é que funciona o meu método, à medida que eu vou aprender do KGB, o curso do KGB eu fiz ano passado, né, nesse meio do caminho, as estruturas libertadoras eu comecei a me envolver com o pessoal no Workplace que está conduzindo um trabalho sobre isso, e eu já estou me sentindo bastante confiante, já apliquei o método em várias reuniões lá no trabalho. E gamificação já trouxe para cima também, né? São coisas que eu já me sinto bastante confortável. É lógico que eu às vezes sofro de fome, né? A Camila estava falando de fome, né? Eu sofro de fome, gente, às vezes. Eu fico pensando, pô, eu tô perdendo alguma coisa bacana, eu devia estar lendo mais, devia estar me informando mais, eu quero ler tudo, eu quero participar de tudo, e a gente sabe, como o próprio Vitor falou, que a gente tem que fazer gestão do tempo, né? Então, assim, não dá tempo. Por isso que eu acho interessante o Canvas que eles propuseram, porque no Canvas tem o espaço para a gente colocar um cronograma. Então, a gente define em que tempo a gente vai querer aprender aquilo tudo, né? E a gente consegue, de uma certa maneira, ir priorizando o que a gente precisa aprender em função das nossas necessidades de trabalho, ou dos nossos interesses pessoais, da nossa motivação, enfim. Mas aí, assim, uma coisa que veio na minha cabeça, que eu tinha que entender também, que eu tinha que botar em prática, era a questão do pensamento visual. O pensamento visual, de uma certa forma, me ajudou muito a organizar a cabeça, a organizar o pensamento. Eu tive um professor no mestrado e no doutorado, que era o professor Jean-Michel Cholan, que era francês, e que ele dizia que os aspectos de cognição são muito importantes para o nosso dia a dia. Então, escrever à mão e desenhar são mecanismos que fazem com que a gente consiga organizar bem a nossa cabeça. Eu acho que isso também é uma excelente recomendação. Eu estou fazendo um curso de pensamento visual que está me ajudando, inclusive, a registrar as reuniões do meu trabalho de uma forma diferente. No final da reunião, eu fotografo o desenho e aquilo vira a nossa arte. Vamos dizer assim, logicamente, quando é uma reunião que permite isso, né? Às vezes, quando é uma tomada de decisão muito, muito drástica, a gente precisa fazer uma ata realmente mais formal. Mas quando é uma coisa assim, brainstorming, algo que a gente está construindo conhecimento junto, o pensamento visual tem funcionado bastante. E aí, como uma pessoa que gosta de compartilhar muito conhecimento, eu tenho consciência da responsabilidade que é dar um monte de informação para as pessoas, né? Dar todos os dados para as pessoas e não auxiliá-las a compreender como é que se processa todos esses dados. Então, eu tenho feito sempre nas minhas reuniões um momentinho de introdução à metodologia em si, porque o meu interesse é que a maioria das pessoas que interagem comigo consigam disseminar e consigam aplicar esse conhecimento que eu estou levando para elas.
Então, estou sempre à disposição, como uma consultora interna mesmo, a passar esse conhecimento de uma forma sistematizada. Aí eu queria trazer, já estou acabando, eu queria trazer a questão da gente validar, né, a informação que a gente consome, e eu trouxe um experimento dos 5 macacos, que vocês já devem ter ouvido falar, um experimento de um grupo de cientistas que coloca os 5 macacos dentro de uma sala, com uma escada, em cima da escada tem um cacho de banana, e aí todas as vezes que os macacos tentam subir para buscar uma banana do cacho, eles recebem todos eles recebem um banho de água fria. E aí, à medida que vai passando o tempo, eles começam a bater no macaco que tenta subir a escada. Só que os especialistas, eles substituem os macacos, paulatinamente eles vão substituindo os macacos, e no final, quando só tem macacos que não receberam nenhuma vez o balde de água fria, eles continuam a bater nos macacos que estavam subindo a escada. Eu queria só assim lembrar que a gente tem que verificar, e principalmente no momento de coronavírus, em que a gente não sabe o que vai fazer, tem gente doente, a gente tem que verificar a veracidade das informações. Essa história nunca aconteceu, tá? Essa história ela foi citada pelo Gary Hamel e pelo Prahalad no livro Competindo pelo Futuro, que foi um livro de 94, que teve muito sucesso. Eles inventaram essa história, eles usaram o Gordon Stephenson, que é um psicólogo, como referência para balizar a história, e depois o próprio psicólogo falou, olha, nunca aconteceu essa história, isso daí foi criado por eles assim, para justificar talvez um efeito de manada. Então, assim, a gente tem que buscar a fundo aonde está a origem da informação para a gente também poder confiar no que a gente acha que está aprendendo, porque às vezes não está aprendendo. Então, aprender um K-Map com a Camila é bacana porque foi a Camila que desenvolveu a metodologia, então vocês podem ter certeza que vocês vão estar bebendo na fonte. Agora, à medida que as pessoas vão citando a Camila e vão modificando aquilo que está sendo disseminado e começam a surgir os apúdios, a gente tem que se preocupar de fato com a fonte das coisas. Então, é importante que a gente olhe a origem da informação, a finalidade com que aquela informação está sendo disseminada, se é uma propaganda, se não é, o valor daquela informação, se com o texto ou sem o texto as informações seriam perdidas, e as limitações, isso é um texto subjetivo, isso se baseou em alguma coisa, é a opinião de alguém, quer dizer, isso é importante que a gente tenha em mente. Então, é isso, gente. Eu queria trazer esse alerta para a gente, porque a gente recebe muita coisa, a gente acha que está aprendendo muita coisa, e, no fundo, a gente pode estar só como os macacos, caindo numa casca de banana. Ok? É isso, pessoal. Obrigado, Raquel. Bastante interessante essa consciência do que eu sei e do que eu não sei para poder desenvolver competências, né? E esses cuidados, essas dicas também para como lidar com isso. Vamos bater um papo agora? Só queria lembrar o pessoal que está acompanhando a gente, tem um chat ali do lado. Mandem suas perguntas, seus comentários, tá bom? Participem da conversa aqui. Essa conversa é aberta, tá bom? Mandem seus comentários, suas perguntas para a gente poder aproveitar aqui na mesa redonda. Eu tenho observado esse momento aí, uma coisa que eu tenho acompanhado há algum tempo já é que a gente vai cada vez mais trabalhar com uma definição de trabalho mais flexível. A gente vai sair daquele mundo em que a gente tem uma função, tem um cargo e as atividades estão muito bem definidas, para trabalhar em projetos, trabalhar em funções temporárias. E para isso a gente precisa
conhecer muito bem quais são as nossas competências, né? Eu vejo que todo mundo, cada um de nós, tem muito mais conhecimento, tem muito mais competência do que a função que a gente exerce hoje, do que o cargo que a gente tem hoje. E a gente precisa ter a noção de tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que a gente sabe, para poder usar bem nesse mundo VUCA que a Camila comentou, né? Nesse mundo mais complicado de trabalho temporário, projetos temporários, a gente precisa conhecer muito bem nossas competências para atuar de forma efetiva. Para a gente começar a explorar um pouquinho esse conceito de gestão do conhecimento pessoal, eu vou usar aquele framework do Victor, começando pelo SEEK, né? Buscar conhecimento, buscar informação. A gente falou de duas coisas, né? Por um lado, a gente falou várias vezes do FOMO, né? Fear of Missing Out, essa sensação de que tem muita coisa acontecendo e a gente não está conseguindo acompanhar. Então tem muita informação, como é que a gente acompanha isso? Por outro lado, a Raquel colocou aqueles quadrantes e eu achei muito interessante. A gente tem que prestar atenção naquilo que a gente não conhece. Muitas vezes a gente não se dá conta daquilo que não conhece. Uma coisa que acontece muito hoje são vieses cognitivos. A gente frequenta o Facebook, o Instagram, o Twitter, e a gente está vivendo em bolhas cognitivas. A gente acha que está acompanhando tudo, mas a gente não está consciente daquilo que a gente não está vendo, daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não entende. A gente tem uma tendência de buscar aquilo que a gente concorda, né? Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês, né? Como é que a gente pode lidar, assim, ponto de partida, né? Como é que a gente pode lidar com esse dilema, né? De acompanhar tudo, ver tudo, e ao mesmo tempo essa inconsciência daquilo que eu não sei, né? Como é que a gente prioriza as coisas, como é que a gente se mantém aberto àquilo que a gente não conhece, ao novo? Podemos conversar um pouquinho a respeito? Claro, ótimo. Posso começar a falar então? Vamos lá. Posso? Eu acho, André, que o primeiro ponto que a gente tem que ter consciência é que a gente tem que ter humildade. Porque a gente nunca vai saber tudo de tudo. Só sei que nada sei lá do Sócrates, né? Então, por que eu falo da humildade? Porque se a gente achar que vai aprender tudo de tudo, a gente vai acabar ficando cada vez mais ansioso e vai acabar ficando péssimo em várias coisas. É melhor que a gente tenha consciência daquilo que faz sentido para o nosso contexto, que é por isso que a gente começa pelo contexto do K-Map, quais são as minhas premissas, os meus valores, o que eu quero para minha vida, qual o tipo de vida que eu quero para mim, e a partir daí, daquilo que você gosta de fazer na sua vida, daquilo que você quer entregar para o mundo, do seu propósito, a partir daí você vê o que é necessário aprender. Eu prefiro partir dessa premissa e saber que eu não vou saber tudo de tudo, então eu vou tentar ver, eu vou ser boa em algumas coisas, mais ou menos em várias, né, e ter uma noção do resto. Eu não preciso querer me aprofundar em tudo. Então, eu acredito que também a gente querer só se aprofundar numa coisa só, nesse contexto atual, pós-quarta revolução industrial, em que a colaboração que a gente sempre fala, nós que somos profissionais de gestão do conhecimento, nós já temos isso na nossa veia, no nosso DNA, mas muitas pessoas têm falado mais sobre isso agora, e também a necessidade de equipes multidisciplinares. A gente vai precisar sim ter conhecimentos diversificados, ser mais generalista, e não só especialista. Mas também não adianta a gente querer aprender tudo de tudo e não conseguir aplicar o conhecimento, porque de nada adianta a gente ter o conhecimento se ele não é aplicado, se ele não gera valor. Então, o que eu procuro fazer, e eu compartilho desse sentimento com a Raquel, eu adoro estudar, né? Adoro aprender, então, por mim, eu queria fazer todos os cursos do mundo, queria aprender tudo, só que eu tento me controlar para ver, tá bom, o que faz sentido agora, qual é a entrega disso, e aí eu vou fazendo isso de uma forma um pouco mais estruturada. Porque a gente agora tem também o conceito de lifelong learning,
que sempre deveria existir, a gente deveria sempre aprender ao longo da vida, mas veio agora no relatório sobre o futuro do trabalho do Fórum Econômico Mundial, destacando esse conceito de lifelong learning, e quem não faz isso agora vai ter que fazer, né? Então, que bom que vocês estão abrindo espaço nesse BGC para a gente falar de gestão do conhecimento pessoal, porque eu acho que vai ser cada vez mais relevante para ajudar as pessoas a se estruturarem. Mas não tem muita ordem não, né, gente? Não sei o que a Raquel acha, mas nem sempre a gente vai conseguir fazer estruturado, organizado. Vai ser caótico mesmo, né? Sim, acho que só acrescentando, eu acho que o que a Camila falou tem muita razão, e pegando esse gancho, eu citaria muito a questão do T-shaped professional, né, que é o conceito do profissional T, onde ele tem ali a barra horizontal do T é a sua área generalista ali, que você vai perpassar, mas você tem que ter ali a sua vertical, que é o que eu me especializo, né, o que eu vou ter capacidade de falar, discutir, né. Por exemplo, no nosso caso, pelo menos no meu caso, né, eu sou um profissional assim, a minha vertical é a gestão do conhecimento, né, e suas vertentes, né, como gestão do conhecimento pessoal, etc. E ali a horizontal, ali assuntos de desenvolvimento organizacional, inovação, né, coisas que perpassam um pouco disso. A própria área de óleo e gás, que é onde eu trabalho, né, então é em relação a isso. Mas respondendo a questão do André também sobre como resolver isso, esse é um ponto, é entender a sua vertical e a sua horizontal. E também acho que são os filtros, né? São os filtros que a gente faz disso que a gente está buscando. O seu SIC é como você faz esse filtro. E esse filtro ele pode ser, né? Existem diversos estudos sobre isso, mas poderia citar aqui que o filtro ele pode ser a sua rede, né? Seria o filtro humano, né? A sua própria rede profissional, a sua própria rede de profissionais que fazem a mesma coisa que você, suas comunidades de prática, né? Entrando aí no termo de gestão do conhecimento. Ele é um local ali confiável que você vem ali, dali vem informações confiáveis, porque se você está numa comunidade prática, por exemplo, de profissionais de gestão do conhecimento, eu sei que o que a Raquel compartilhar é confiável, o que a Camila compartilhar é confiável, porque elas já são profissionais experientes, já têm uma bagagem nisso, então elas já fazem um filtro para mim. Então, as redes profissionais, o próprio grupo de WhatsApp pode ser um filtro humano ali que te ajude se tiver uma qualidade de pessoas que saibam daquela informação. Um outro filtro é o próprio filtro eletrônico, o algoritmo, né, que a gente chama, que são as próprias redes sociais. Que as próprias redes sociais já fazem esse filtro para você, mas tem que tomar um cuidado no que o Saito falou. Infelizmente, as redes sociais elas fazem um filtro burro, né? Porque ela só deixa você ver aquilo que você gosta mais, aquilo que você curte mais. Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso e começar a seguir pessoas que pensam diferente de você. Por mais doloroso que seja isso, às vezes. Principalmente no mundo de política aí radicalizada, é importante você seguir uma pessoa que pensa um pouco diferente, uma pessoa que é de uma área totalmente diferente da sua, mas que de repente o que ela compartilhou do trabalho dela, pode ligar um insight ali da sua área. Então é importante você conscientemente seguir pessoas e pensar em rede de forma diferente. Até mesmo porque, né, e aí citando a literatura também, o George Siemens e o Steve Downes, ele diz que eles criaram uma teoria que é a teoria do conectivismo, onde ele diz que um dos princípios do conectivismo, que é para tentar explicar a aprendizagem nessa área digital, né, eles dizem que um dos principais pontos dessa teoria é que o conhecimento, ele na verdade, ele é formado pelas redes, né? O conhecimento está nas redes e não necessariamente o que está na sua cabeça, porque é impossível a gente saber tudo, impossível a gente conhecer tudo, porque uma verdade hoje, amanhã pode não ser verdade. Então, nesse contexto, é mais importante você saber onde acessar essa informação de forma rápida do que você internalizar isso tudo numa área de conhecimento que é impossível. Então, acho que essa é a minha visão sobre essa questão do filtro, sobre essa questão de saber buscar a informação. Obrigado, Vitor. No meu caso, sendo bem sucinta, por que eu coloquei... Só Vai lá, Renata. Oi? Você está me ouvindo? Sim.
Oi, então, tem uma pergunta no chat do Beto do Vale, que eu acho que eu gostaria de agregar antes da resposta da Raquel, que daí a Raquel já adiciona isso à fala dela. A diferença entre eu vou responder, pode deixar. E autodesenvolvimento. Beleza, eu vou responder. Então, eu coloquei a minha ferramenta lá de autodesenvolvimento no flipchart colado na frente da minha tela, que eu gostaria justamente de ter a possibilidade de ir modificando, mudando os post-its de lugar dentro dos quadrantes. Então, à medida que eu for desenvolvendo alguma coisa, eu vou passando o outro quadrante. É claro que, para mim, tudo tem a ver com o que vocês falaram. Tem que ter o contexto, tem que saber as fontes, tem que ver as redes, quem é que está me indicando, quem não está. Ou seja, esses conhecimentos que eu fui atrás, que eu fui buscar, são conhecimentos que me foram indicados por pessoas que eu confio. Então, por isso que eu fui atrás, né? E para mim, eu acho que tem muita similaridade entre o PKM e o autodesenvolvimento, mas o PKM traz para o autodesenvolvimento a questão da sistematização, a questão da gente poder primeiro fazer um autodiagnóstico, o que a gente precisa, o que a gente quer, o que nos motiva, o que está pegando naquele momento, para só então a gente partir para se autodesenvolver. Esse ano, eu comecei o ano pensando, poxa, eu precisava voltar a estudar com mais frequência, de uma maneira mais sistematizada. O que eu vou fazer da vida? Resolvi fazer uma pós-graduação em pedagogia. Na verdade, assim, eu não sentei e fiz um PKM, um KMAP. Mas eu estou fazendo uma reflexão sobre o meu autodesenvolvimento há bastante tempo. Então, acho que isso me ajudou a saber o que ia ser útil para mim nesse momento. E, de fato, eu estou aprendendo horrores nesse curso de pedagogia. Então, eu acho que assim, só vem agregar a toda a base conceitual que eu já tinha. É lógico que eu mostrei aí para vocês, eu aprendi a traduzir um vídeo. Eu vou legendar um vídeo. Eu vou usar isso no meu dia a dia? Claro que não, mas se amanhã ou depois eu precisar legendar um vídeo por alguma finalidade específica, para transmitir um conhecimento para alguém, eu vou saber fazer. Então, eu acho que é isso que vale, assim, a gente perde o medo, não sei. O que vocês acham? Assim, eu diria que PKM e autodesenvolvimento, eu acho que PKM, na minha visão, né, óbvio, eu não sou detentor da verdade, mas na minha visão, o PKM é a metodologia, é a estratégia, é a forma de fazer, e o autodesenvolvimento é a consequência, é o produto disso. Porque a partir do momento que eu penso na minha gestão pessoal, na gestão do meu conhecimento, um produto disso é autodesenvolvimento, é eu me desenvolver como melhor profissional, como melhor pessoa. Então, acho que tem muita relação, mas eu vejo mais o autodesenvolvimento como um produto desse guarda-chuva PKM do que propriamente algo no mesmo nível. Assim. Para mim, o PKM é uma coisa mais holística do que o próprio autodesenvolvimento. Legal. O PKM ou gestão... Só... Diga lá, Camila. Não, pode falar, depois eu complemento. Não, eu ia entrar num outro assunto, então se você quiser complementar... Não, só que eu queria então acrescentar só um ponto, porque eu vejo uma diferença também, que assim, gestão do conhecimento tem a ver com conhecimento, né? O autodesenvolvimento eu vejo como algo mais amplo. Por exemplo, tem gente que gosta de trabalhar a sua espiritualidade, isso faz parte do autodesenvolvimento. Tem gente que faz terapia com psicólogo, terapia holística, com psicanalista. Tem gente que precisa trabalhar, trabalhar as emoções, trabalhar a sua espiritualidade, trabalhar as suas relações interpessoais, a sua inteligência emocional. Eu entendo que tudo isso faz parte do nosso autodesenvolvimento como um ser humano integral. E no caso do desenvolvimento profissional, né, o PKM eu acho que tem um foco mais de skills mesmo, de competências
aplicadas, né? Eu concordo com o Vitor e com a Raquel, que tem mais a ver com a metodologia, mas ainda assim, o autodesenvolvimento, ele pode ser visto não só como profissional, mas também tem outros aspectos pessoais que a gente também, que vão muito além do conhecimento, né? Então, só para complementar mesmo. Obrigado, Camila. Mais uma pergunta aqui no chat também, André. Vamos lá, Renata. Do Leandro Loss. Você enxerga uma forma de validar o conhecimento que sabemos? Algo como um nível de proficiência? Essa foi a pergunta que o Leandro colocou. Como validar o conhecimento que sabemos, ou até avaliar, né? Nível de proficiência. Eu sei pouco, eu sei muito, eu sou especialista, eu sou iniciante. Como a gente pode fazer isso? Que tem um pouco a ver com aquela ideia de o quanto eu sei. Vamos lá. Posso? Bom, no meu caso, eu acho que a gente só pode mudar um post-itzinho do quadrante de sei que não sei para algo que eu já sei, que aplico com consciência, à medida que eu pratico bastante e que aquilo já começa a ser internalizado para mim. Então, eu não estou muito preocupada com uma avaliação tipo prova. Eu quero saber se no meu dia a dia, facilitando reuniões, se eu estou conseguindo ter entrega, se eu estou conseguindo fazer as pessoas se envolverem, se eu estou conseguindo obter êxito no que eu desejo. Então, na verdade, eu nunca tinha conseguido de uma forma sistematizada, e para mim a planilha, o framework foi bom, porque eu comecei a ver, isso aqui eu quero aprender, isso aqui eu vou estudar, então eu dou um tempo para estudar, isso aqui eu vou me propor a aplicar, ok, eu apliquei. Então, é muito diferente de você sentar num banco de sala de aula, numa cadeira lá, assistir um professor falar e depois voltar para o escritório e nunca mais aplicar aquilo. Assim. Você pode até ter lido, ter compreendido, mas é totalmente diferente de você pegar o conhecimento que você está internalizando e aplicar e botar na prática. Isso faz toda a diferença, eu acho. Obrigado, Raquel. Vitor, você está... Eu concordo com a Raquel. Camila, diga lá. Eu concordo com a Raquel, até por isso mesmo que eu sempre penso na aplicação do conhecimento, né, Raquel? Porque aí a gente consegue mensurar qual o nível requerido para a função, no caso, quando a gente fala de aplicação prática, sei lá, fala de gestão por competências, como é que a gente faz as avaliações, né? Não sei, até sou especialista, sou referência, enfim. Mas quando a gente faz a gestão do conhecimento pessoal, e que a gente não tem um olhar externo para nos avaliar, é uma autoavaliação que a gente faz, e por isso que é mais difícil para a gente, geralmente, quando eu sou muito autocrítica, né? Então eu tenho que tomar cuidado, porque muitas vezes eu sei mais do que eu quero admitir, ou então menos, e aí eu acho que eu não sei nada, acaba tendo muito o perfil individual de cada um nessa autoavaliação. A gente ainda assim tem que, quando a gente coloca dentro de um contexto, de uma entrega, como a Raquel falou, a gente consegue ver se a gente consegue executar, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente tangibilize esse conhecimento e já coloque em prática à medida que a gente vai aprendendo, porque não há teoria que dê conta de você ir lá na prática fazer a coisa acontecer, né? Então, se você vai aprender um conhecimento novo, acho que é sempre importante ir colocando em prática, e aí sim, à medida que vai diminuindo a dificuldade, né, nessa jornada de aprendizagem da incompetência inconsciente até a competência inconsciente, a gente vai só colocando em prática mesmo. Então, acho que é isso, tem um pouco desse lado também. Obrigado, Camila. Pessoal, a gente vai esticar um pouquinho a nossa live, que a gente começou um pouquinho depois. Então, talvez para caminhar aí para o nosso encerramento, eu queria aproveitar mais uma vez aquele framework que o Vitor colocou de Six Sense Share e os perfis, né? Em que a gente cruza o sense making, né? Construção de sentido, criação de valor com o conhecimento,
e o sharing, compartilhamento, né? Colaboração. A gente já compartilhou várias dicas, né, de como fazer isso. A Raquel trouxe o pensamento visual, o cuidado, a análise, né, da informação que a gente consome. Mas queria perguntar para vocês, que dicas que vocês deixariam aqui para nós, para a gente melhorar nesses dois papéis principais de sense making e sharing, de conector e especialista. Como que a gente pode fazer melhor isso? Vocês têm alguma dica para compartilhar? Raquel e Vitor. Diga lá, Vitor. Então, eu diria assim que, na verdade, a gente, uma forma muito importante, aí quando você entende os perfis, você começa a perceber, inclusive para quem tem interesse, né, tem um assessment sobre isso que é do Pat Pilambi, na internet você encontra algo nesse sentido, que ele faz justamente esse assessment dos perfis e você consegue perceber mais ou menos, né, se você é mais um conector, se você é mais um especialista, se você está mais para um catalisador, que na verdade lá ele chama de outro nome, né? Mas o que é importante a gente ver é que às vezes a pessoa, e aí entra um pouco do perfil de personalidade também, nem todo mundo vai ser um bom criador de conhecimento, né? Então é importante você entender que às vezes eu sou um muito bom conector, eu conecto muito bem pessoas e conhecimentos. Então eu sinto isso. Então eu vou me juntar com pessoas que são criadoras, pessoas que produzem conhecimento e eu transformo aquela produção e dou um sentido para aquela produção de alguma forma. Essa é a minha forma de criar um valor. É pegar o que as pessoas criam e fazer sentido. Comparar, criar listas, né, sintetizar. Então, isso eu acho que é um aspecto importante. Nem sempre você vai ser um expert ou um conector ou um catalisador. O ideal é que você seja sempre um catalisador na sua área, mas às vezes não dá. Às vezes tem alguma questão comportamental que te impeça. Mas acho que uma dica importante é você, principalmente, por exemplo, no compartilhamento, você procurar e encontrar comunidades de prática, pessoas, redes que fazem mais ou menos o que você faz. Para o desenvolvimento profissional isso é muito importante. Então, por exemplo, nós que somos da área de gestão do conhecimento, a SBGC é esse ponto. Junte-se à SBGC, olhe com essas pessoas, beba da fonte dessas pessoas, compartilhe ali com eles, né? Se você é de uma outra associação, de uma outra área profissional, se junte, procure saber qual é a associação. Eu acho que para ser um especialista, né, indo para o outro lado de sense making, não tanto de sharing, eu acho que é só a prática, experimentação. E isso, nesse ponto, você não tem que ter medo, né? Eu acho que as pessoas têm muito medo de errar. E aí entra muita questão, num contexto organizacional, da cultura do medo, né? Então a gente tem que buscar, se você for um gestor, você tem que buscar uma cultura que não é que aceite o erro, mas que não recrimine aquela pessoa que errou, né? De alguma forma aceitar que tenha erros calculados, né? Que você possa experimentar, errar e ver e testar, porque só assim você se torna um especialista. Porque se você só estudar, se você só sair compartilhando, você não vai ser um especialista, você não vai ser uma pessoa que cria valor. Então acho que tem que ter um equilíbrio, por isso que entra o catalisador, né? Quando você consegue compartilhar bem, ao mesmo tempo que você também sabe criar valor com aquilo. Então, acho que essa é a minha dica. Obrigado, Vitor. Camila, Raquel, querem dizer alguma coisa? Vamos falar rapidinho, Camila. Eu acho que a gente tem que dar valor à rede. Eu vejo muitas pessoas que vão almoçar todos os dias com as mesmas pessoas. É engraçado isso, né? No trabalho é bem comum. Você vê sempre aquelas 3 mesmas pessoas indo almoçar juntas e conversando sobre os mesmos assuntos, às vezes esticando o assunto de uma reunião que acabou de acontecer na hora do almoço. Eu sou aquela pessoa que faz justamente o oposto. Eu termino
no período da manhã, eu procuro almoçar com alguém que seja de outra área, com alguém que esteja praticando alguma coisa que me interessa, com alguém que... Eu tenho 1000 grupos de possibilidades de ex-alunos, de colegas, de pessoas que eram da gestão de conhecimento dentro da Petrobras que eu mantive contato. Então, eu acho que a gente tem que dar valor à rede, porque a rede conta muita coisa para a gente. A outra coisa, que alguém já falou, não sei se ouviu pela senhora Camila, a coisa da humildade. Você dizer, não sei, mas eu queria praticar com vocês topam? Aconteceu isso esse ano, quando a gente começou a fazer o planejamento estratégico na minha gerência e me chamaram para mediar e eu levei o conceito das estruturas libertadoras e assim, eu fui aprendendo lá com eles e eles estavam engajados e queriam conhecer e toparam justamente porque eu cheguei dizendo, não sei. Minha última dica, alguém perguntou se a minha lista era infinita de coisas que eu queria aprender. Eu falei, eu tenho que deixar claro que não, a minha lista não é infinita. Eu estou pensando dentro de um período de tempo, então eu estou pensando na quantidade de coisas que eu consigo aprender. Eu não vou encher, não vou entupir meu charge de coisa, porque aí vai me dar angústia, então eu não quero isso. Mas a minha última dica é, todas as pessoas no mundo, elas gostam de compartilhar. Seja para construir uma reputação de que são especialistas em algum assunto, seja porque acham que é dando que se recebe, ou principalmente por uma questão altruísta. As pessoas gostam de compartilhar. Então, a gente não tem que ter medo nem vergonha de ligar para o André Saito e perguntar, Saito, como é que eu faço isso? Ou de ligar para a Camila, Camila, você teria como me ajudar com isso? Quer dizer, as pessoas gostam de compartilhar, e a gente vê isso em consultores internacionais. A gente vê alguns consultores internacionais muito ativos nas redes, participando de comunidades de prática. Então, participe você também, né? Entre nessas comunidades, tem comunidades muito ativas, essas pessoas vão ter maior prazer em te ajudar. Então, eu inclusive, tá? Era isso que eu queria deixar de pensar. Obrigada, Raquel. Legal. Eu queria compartilhar que eu concordo muito com o que a Raquel falou também, e que quem é a gente por trás... Oi? Alguém falou? Não, eu só ia... Antes da sua resposta, eu queria já inserir mais uma pergunta que saiu aqui no chat. Aí você me adiciona. Tá bem. Felipe Moraes, PKM, pode estar escutando? Estou escutando. Nas iniciativas de GC da empresa. Ótima pergunta também. Só para complementar essa questão anterior, e na sequência eu falo sobre isso, quem é você por trás do seu crachá? Né? E uma coisa que a gente tem que se lembrar de que o nosso sobrenome corporativo ele é cada vez mais volátil. E a gente tem que se pensar como marca pessoal, né? A gente costuma achar que marketing é uma coisa errada, tem gente que pensa crença, né? Enfim, mas a marca pessoal não necessariamente é para você sair se vendendo de um jeito agressivo. A forma como você compartilha o share, né? E o Vitor explicou isso assim, de uma forma brilhante, né? Assim, você estudou bastante isso também. Eu concordo muito com o que você falou no início. Nem todo mundo tem o perfil, concordo 100% com isso. Então, quando você compartilha, você, bem ou mal, está se posicionando como marca. Então, quais são as suas linhas editoriais? Como se fosse uma revista, um jornal? O que você compartilha? E outra coisa, qual é o objetivo que você tem? Sempre eu volto para o contexto, né? Qual é o seu objetivo? Quando eu era Camila Pires, da empresa tal, eu tinha, além do meu objetivo na empresa, eu nunca deixei de fazer o meu networking por fora e eu não posso deixar de mencionar que a própria FDGC uma vez chegou para mim, eu falei, olha, eu estou saindo dessa empresa e vou abrir minha própria empresa, Rede Índigo, então eu queria te apresentar para a pessoa que vai ficar no lugar, que eu não estou mais para falar no congresso. Camila, você está indo para qual empresa? Eu troco aqui na programação, aceita isso? Ele gerou
isso foi muito legal, eu percebi como eles estavam querendo o meu conhecimento, né, independentemente do meu sobrenome corporativo. Então, eu tenho muita gratidão até por isso, isso foi muito importante no momento de transição de carreira. E o que a gente compartilha? Então, a primeira dica é pensar na gente não como... qual é o nosso nome mesmo, além do nosso sobrenome corporativo e do nosso crachá, e o que a gente quer fazer, o que a gente quer compartilhar, o que a gente quer aprender, não esperar que o RH, e aí eu já vou emendar com a pergunta, não esperar que o RH da sua empresa defina para você o que você tem que aprender. Né? É uma decisão nossa, a gente como profissional. Cada vez mais a gente vai ter menos grandes impérios e mais pequenas empresas e profissionais autônomos trabalhando em rede. Isso eu vejo que o futuro, a gente está caminhando para isso. Então, se são pequenos profissionais, pequenas empresas em rede, qual é o meu papel? Que nó eu quero ser? Eu quero ser um nó com quantas conexões nessa rede? Eu quero ser um nó relevante? Eu quero ficar lá na pontinha que só recebe informação e não compartilha? Né? Acho que tem toda essa questão dessa postura. Então, para a gente sair de trás do... tentar se expor um pouquinho também, compartilhar, enfim. E aí, emendando com isso, muitas empresas estão preocupadas, né, com o aumento do uso até do LinkedIn, por exemplo, do Instagram, de como as pessoas que são porta-vozes das suas marcas, das marcas das empresas, né, cada funcionário é um porta-voz da sua marca nas redes sociais, e isso pode ser positivo ou negativo. Então, dependendo da forma como a gente se expressa nas redes sociais, a gente pode compartilhar, a gente pode ferir não só a nossa própria reputação, mas também a reputação da empresa. Então, tem muitos executivos hoje em dia se preocupando com isso, e aí eu estou falando mais, sim, de comunicação, né? Mas trazendo para a gestão do conhecimento, começou um barulho aqui, espero que não esteja atrapalhando, vou fechar rapidinho. A questão da gestão do conhecimento. A gestão do conhecimento pessoal contribui porque ninguém aprende por obrigação. Então, nenhum RH, nenhuma área de gestão do conhecimento vai conseguir obrigar as pessoas a fazerem esse movimento. Então, se a pessoa já tem esse conceito de lifelong learning internalizado, ela vai aprender mais. Obrigado, Camila. Vitor, Raquel, Renata, vocês têm algo a comentar sobre a pergunta do Felipe? A gestão do conhecimento pessoal, ela interfere, ela influencia a gestão do conhecimento organizacional? Sim. Como é que acontece? Sim, então, falando um pouco da Tecnip FMC, que é onde eu trabalho, sou especialista em gestão do conhecimento lá, a gente tem nosso programa corporativo de gestão do conhecimento, então tem soluções e um portfólio ali de práticas de soluções para isso. Uma delas é a comunidade prática, né, que é essa rede de aprendizagem de profissionais que realizam mais ou menos as mesmas coisas. Só que a gente identificou ali um gap entre o conhecimento individual e dessa comunidade prática. Como eu retroalimento? Porque se a pessoa não faz o próprio gestão do conhecimento pessoal ou não tem noção de como fazer isso, do que é isso, ela não consegue entregar, de repente, o valor que poderia entregar se ela soubesse disso. Então, a gente começou a trazer o awareness dessa questão da gestão do conhecimento pessoal. Né? A gente, primeiro, começou a compartilhar mais sobre isso dentro do próprio grupo de gestão do conhecimento, porque nós que vamos operacionalizar a gestão do conhecimento, de certa forma, na organização. Então, a gente começou a ter palestras sobre isso, apresentei o framework para as pessoas. Né? A gente chamou o Aro de Arc para falar num webinar corporativo nosso, né, que é o criador dessa metodologia do Six Sense Share. Então, ele compartilhou um pouco desse conceito, e aí foi global, né, pessoas do mundo inteiro, não só da área de gestão do conhecimento assistiram. A gente também criou uma página na nossa base de conhecimento corporativo, que é como se fosse nossa Wikipedia, né, corporativa. A gente criou ali um verbete de gestão do conhecimento pessoal e colocou os recursos, né, adicionais, palestras, coisas sobre esse tema. Então, se alguém quiser saber um pouco melhor, poderia acessar lá, pode acessar lá. E a gente também está começando aí agora a disseminar isso de forma mais sistemática. A gente fez um workshop piloto numa área lá dentro da organização, onde a gente trabalhou esse conceito da gestão do conhecimento pessoal e a gente fez assim workshops práticos, né, da pessoa construir isso.
né? A gente fez assessments, onde as pessoas conseguiram descobrir melhor o perfil delas, gestão do conhecimento pessoal. Entendemos como elas estão com a questão do GTD delas, gestão do tempo, das tarefas dela, né? A gente trabalhou a questão também do próprio Canvas, né? O conceito do Canvas, como se gerenciar. E assim, o feedback foi muito positivo, né? O feedback foi que isso ajudou elas a pensarem de forma mais holística e sistemática na própria aprendizagem e no próprio desenvolvimento, que isso inclusive ajudaria nos próprios objetivos organizacionais, porque ajudaria a construí-lo nessa questão. Então, a gente está pensando cada vez mais expandir esse tipo de workshop para que isso também possa ser uma base para um programa de autodesenvolvimento que a gente vai desenvolver, né? Porque cada vez mais, como foi falado, a gente não quer que o RH defina o treinamento das pessoas. As pessoas têm essa capacidade, né? Então, como que a gente faz isso? Então, o PKM, essa metodologia de workshop, ele vem para dar uns fundamentos para as pessoas se autodesenvolverem. Então, é isso que a gente tem feito lá, dessa forma. Obrigado, Vitor. No meu caso, é bem objetivo. Posso fazer um comentário? Sim. Fala, Renata. Seu microfone está mudo, Renata. Você precisa abrir o microfone. Tá mudo de novo. Agora... Desculpa, agora acho que... só colocando aqui... bom, os dois já colocaram bastante exemplos aí, mas realmente você tem que entender bem o seu... né, usar a metodologia KM, usar bem onde você está, porque... que aí as iniciativas de GC realmente funcionam muito bem. Colocando um pouquinho o que na pergunta que o Leandro colocou anteriormente, sobre, né, a análise também da proficiência, né, do nível em cada uma dos pontos, né, olhando para o nosso modelo de referência de gestão do conhecimento que a gente tem dentro da SBGC, lá a gente também consegue ver um mapa enorme do que a GC precisa, né? Então, cabe a você, como indivíduo, também buscar, né? Estamos falando da cultura organizacional, estamos falando de ferramentas. Então, assim, ali também tem vamos dizer, um framework muito interessante para ajudar no desenvolvimento do seu PKM para implantar a gestão do conhecimento na empresa. Então, fazendo essa conexão, o nosso modelo de referência lá da SBGC, eu acho que dá uma visão bastante ampla que a gente consegue fazer para o indivíduo o que eu preciso ter para conseguir implantar isso. Obrigado, Renata. O que eu queria pontuar é que com esse tempo de coronavírus e o teletrabalho, nós fomos avisados ontem pela direção da empresa que nós não teríamos mais treinamento esse ano. Então, diante disso, eu não posso parar, né? Eu tenho que correr atrás do que me interessa e do que eu preciso. Já que não vai ter treinamento esse ano, ok, vamos embora. As coisas precisam acontecer. Eu acho que muitas empresas vão passar por esse tipo de situação, porque está difícil para todo mundo. Se vocês lembram, antes do coronavírus tomar conta dos noticiários, o que estava bombando era o preço do barril de petróleo que estava despencando. Então, o que a gente tem para fazer é ser resiliente e, mais do que nunca, cuidar da nossa própria marca. Concordo com a Camila. A gente tem que ter cuidado do que a gente quer ser quando crescer, sei lá. Vai que amanhã ou depois a gente não está no mesmo lugar, a gente está fazendo outras coisas. A gente não pode achar que a solução para tudo é ficar parado, não. A gente tem que continuar rolando, porque pedra que rola não cria isso. Então, a grande dica dos filósofos Rolling Stones. Então, é isso aí.
Obrigado, Raquel. Pessoal, a gente vai caminhando para o fechamento, para a conclusão agora. André, Sim, diga lá. Tem uma pergunta do Samuel: quais os instrumentos de mensuração da gestão do crescimento? Eu acho que pode ser o ponto de partida para um próximo encontro. Você chama outros especialistas e discute só isso. Obrigado, Raquel. Samuel, está anotada aqui sua pergunta. Vamos falar sobre como avaliar, como medir a gestão do conhecimento numa próxima conversa. Nesta conversa, a gente falou sobre gestão do conhecimento pessoal e eu queria concluir essa conversa. Tem muita coisa para explorar ainda. Continuem esse bate-papo depois dessa live, tá? Mas eu queria lembrar duas coisas. Uma é o que a Raquel falou, Camila falou também, a gente precisa ficar cada vez mais independente do nosso crachá, do nosso sobrenome corporativo. A gente tem que assumir as rédeas do nosso desenvolvimento. A gente tem que buscar aquilo que a gente precisa aprender, cuidar do nosso desenvolvimento, e a gestão do conhecimento pessoal pode ajudar muito nesse sentido. A segunda coisa foi mencionada pela Camila, um pouco pela Raquel, é que o conhecimento, ele é só um pedaço da nossa vida, né? A gestão do conhecimento pessoal, ela cuida de conhecimento, de skills, habilidades, mas tem os sentimentos, as emoções, as crenças, a nossa espiritualidade, né? Então, a gestão do conhecimento pessoal vai ser muito útil daqui para frente, mas ela não será suficiente. A gente precisa cuidar também das nossas emoções, da inteligência emocional, da nossa espiritualidade, porque é isso que vai dar o fundamento, a base, para que a gente busque mais e melhor conhecimento. Então, eu queria agradecer a participação do Vitor, da Raquel, da Camila. Obrigado a todos, obrigado Renata por ajudar nessa facilitação também. Queria agradecer a todos aqueles que acompanharam a gente. Essa live vai continuar gravada e a gente continua essa conversa pelas redes sociais, pelo mundo virtual, então. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Obrigada pela oportunidade.